A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo? Então, hoje eu venho trazer um vídeo que eu já fiz esse tipo de vídeo em outra oportunidade, né? Só que como eu comuniquei com vocês aí do meu canal pelo YouTube, né? Que eu abri uma conta no Facebook que eu não tinha antes, né? É, Então não sei, talvez eu poste esse vídeo do YouTube aqui no Facebook, talvez não, né? Porque o Facebook é difícil você colocar vídeos longos lá e as pessoas não gostam de ver vídeos longos. Apesar que a minha intenção eu venho falar de várias coisas aqui hoje, tá? Eu venho falar de relacionamentos, porque eu tô observando aí coisas que são tristes de se ver, né, nos dias de hoje, mas infelizmente tem acontecido com muita frequência, né? E, e uma coisa está interligada com a outra. Eu vou falar também de coisas da palavra bíblica, né? Porque o relacionamento, você põe Deus no seu relacionamento pessoal, né, no centro da sua relação, tem mais chance de prosperar, né? E eu vou falar o motivo de eu ter aberto uma conta no Facebook, porque eu não queria abrir, né? É igual o YouTube. Eu contei aí a história da minha transformação quando eu encontrei Yeshua, né? E eu não tinha nenhuma intenção de abrir canal no YouTube, mas para glória de Deus eu abri, né? Não para me aparecer, nem para chamar atenção para mim, né? Como a maioria sempre faz das pessoas, né? Querem ser vista, querem ser famosa, querem ter reconhecimento, né? O meu intuito não é nada disso. Se a pessoa quiser acreditar no que eu falo, bem, se não quiser também, ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Contanto que o Criador olhe dentro do meu coração, da minha alma, da minha intenção e veja se eu estou criando, inventando mentiras ou não. Então, o intuito de eu abrir o canal no YouTube ou abrir a conta no Facebook, às vezes pessoas não entendem, né? Porque eu posto coisas que não são diretamente minhas. Eu não gravo vídeo pessoal meu e posto no Facebook da minha vida, do meu cotidiano, como a maioria faz. Não que eu esteja criticando que as pessoas façam isso, tá? Eu estou falando que não é o meu perfil fazer isso. Eu posto mensagens ou conteúdo que eu gosto ou que eu acredito, que são de terceiros. Eu posto que eu concordo, o que eu acredito, ou que eu gosto. Às vezes posto uma música lá no Facebook que eu gosto, às vezes eu posto mensagens bíblicas, né? De outras pessoas, eu compartilho a postagem de outra pessoa, não compartilho vídeos pessoais meus no Facebook, por que que não? Porque o meu intuito é o que eu acabei de falar, não é me aparecer, não é ganhar seguidor pra mim, não que eu não queira ganhar seguidores, tá? Mas não sei se eu tô me fazendo entender. Eu quero ganhar seguidores para levar a mensagem, eu não quero ganhar seguidores para me ganhar dinheiro, ganhar fama, ser reconhecido. A minha intenção, pelo menos a minha, não é essa, né? A minha intenção, pelo menos pra mim, não é essa. E nada contra quem pensa de maneira contrária, tá? Eu só tô falando que não é a minha intenção. Então, às vezes tem chamada de pedido de amizade no Facebook, né? Que as pessoas ou vê o meu perfil lá e tenta buscar amizade. Aí eu tô falando aqui para esclarecer para a pessoa, não é que eu não quero amizade com ninguém, não é que eu sou arrogante, que eu sou metido, que me acho melhor que ninguém. Às vezes a pessoa, eu não incluo ela no meu grupo de amizade, não é porque eu tô desprezando a pessoa também, não tem nada a ver com isso. É porque é, a minha maneira de pensar hoje, o meu intuito de abrir a conta no Facebook foi para mim fazer minhas lives para falar da palavra de Deus, entendeu? Porque no YouTube eu não consegui abrir live, porque ele não me permitiu, porque eu tenho que ter tantas horas, tem umas normas lá, né? E a do Facebook é mais branda para fazer live, né?
Eu ainda não posso fazer as lives ainda, vou começar, acho que dia 16 de novembro já tá liberado para mim começar a gravar as lives, né? Aí eu comunico vocês aí, que nem eu havia dito, né? Aí eu tenho uma interação direta ao vivo com as pessoas, né? Isso é importante, se tudo der certo, se for me permitido por Deus e for me permitido pelas plataformas, né? Que eu possa vir a trazer essa conversa bacana de conhecimentos bíblicos para compartilhar com os irmãos, né? Então, esse foi tudo de eu abrir a conta no Facebook. Não foi para ganhar amizades, não que eu despreze a amizade, mas eu tô num processo da minha vida que as pessoas têm que entender o que é solidão e o que é solitude. São duas coisas diferentes. Eu tô na minha caminhada à solitude, entendeu? Então, até eu vi uma moça que eu gosto de acompanhar às vezes algumas coisas, né? Uma moça até bonita, né? Falando da. Como que se fala? Do homem que vive sozinho, né? Então, e eu concordei com tudo que ela falou. Só que aí é que tá. Às vezes eu não busco amizade por redes sociais. Por quê? Porque redes sociais a pessoa mostra uma coisa dela e quando você vai conhecer pessoalmente é totalmente diferente. Então ela quer atrair, ela quer, às vezes, não estou generalizando que são todos assim, tá? Mas ela quer atrair a pessoa para ela encontrar com a pessoa e avaliar. Mas a avaliação dela não é a mesma que ela passa da pessoa dela atrás das telas. Então, aí quando você conhece, é totalmente diferente do que ela falou. Ela não é, a pessoa não é coerente com o que ela falou lá. Entendeu? Então, e eu já estou vacinado com essas coisas aí, né? A pessoa monta uma imagem dela atrás das telas e quando você vai conhecer ao vivo é totalmente diferente, né? É, é, Algumas pessoas têm a aparência da piedade, né? Fala bonito, fala eloquente, fala palavras doces, amáveis, inefáveis, né? Aquelas palavras de mel, né? Mas são palavras, não se concretizam em atitudes. Quando você vai ver, a atitude é totalmente diferente. Não estou falando que é o caso dessa moça, que eu nem a conheço, eu gostei do que ela falou. Pode ser que ela seja uma de que age conforme o que ela fala, seja coerente conforme o que ela fala. Eu estou falando assim, um exemplo da maioria, né? Então, quando a gente tem o discernimento de espírito, a gente consegue identificar mais essas coisas, né? Então, é, falando já de relacionamento, ela falou até assim que o homem que vive sozinho, né? Ele valoriza muito a sua paz de espírito. Então isso é verdade, é uma das coisas que eu valorizo bastante. Eu moro sozinho, sozinho entre aspas, né? Sozinho porque eu não tenho uma companheira. Eu moro com a minha filha, né? Ela trabalha, então ela não fica muito em casa. Eu cuido das coisas, faço o serviço de casa e trabalho fora. E de vez em quando a minha filha ajuda também, mas nem sempre. Ela trabalha fora, tem os horários meio diferente, né? Então, que acontece? Como que eu posso dizer assim para vocês entenderem? Aí ela falou, e eu cito isso, na minha solitude, eu tenho a minha paz de espírito, eu faço as minhas coisas do meu jeito, do jeitinho assim. Quando você tá com uma companheira, né? A companheira quer que você mude o seu jeito de ser. Lógico que eu entendo que quando você tem uma parceira, uma companheira junto com você, ou companheiro, no caso de mulher, né? A gente vai se adequando um ao outro, né? Só que hoje, porque assim, o que está acontecendo? Já teve muitas vezes, né? Mulheres estão aí reclamando que o homem não chega mais nas mulheres, que o homem está preferindo ficar sozinho, ou então muitos estão preferindo ter relacionamento um numa casa, outro na outra, né? Porque está acontecendo muitas coisas que o homem já está chegando à conclusão que não vale a pena mais, não que ele não queira, mas que não vale a pena mais você ter uma companheira para morar junto, para dividir o teto, né? Muitos homens estão perdendo muito com isso daí, né? Por causa das ideologias mundanas que estão invadindo a mente de algumas mulheres, não de todas, tá? Para que fique claro aqui, não estou generalizando. E como assim lá atrás teve muito essas ideologias de machismo,
Hoje tem muito aí o feminismo, né? Talvez eu precise fazer dois vídeos, que não dá pra falar tudo que eu gostaria num só. Então, gente, às vezes tem pedido de amizade, tem umas mulheres ou alguns homens que pedem amizade aí comigo aí, e eu não respondo, eu fico na minha. É, um pouco pelo momento da minha solitude, que eu tô meditando na minha vida, nas minhas coisas, e tô buscando evolução espiritual. E às vezes a gente não quer ser atrapalhado e ser tirado desse propósito, desse caminho. Se você coloca alguém, vai buscar alguém, algum relacionamento de amizade ou de companheirismo, dependendo da pessoa, ela te tira da sua jornada, do seu caminho, né? Cada um busca o que tem a sua busca, tem os seus intuitos na vida, né? Alguns querem ter sucesso na sua carreira profissional, outros querem se casar, outros querem ficar sozinho, outros querem evolução espiritual. Cada um tá buscando o que quer. E às vezes, para você buscar uma coisa, você tem que abrir mão de outras. Entendeu? Então, no meu caso, eu estou buscando evolução espiritual, mental, né? Amadurecimento mental, espiritual e psicológico, né? Graças a Deus eu estou conseguindo com o Senhor e com a minha intimidade com Ele, com a minha busca, né? Então, como que eu posso dizer assim, os relacionamentos hoje são diferentes dos relacionamentos antigos, né? Por isso que muitos homens estão se afastando. Hoje tem muito. As pessoas se juntam hoje. Não é igual antigamente que tinha o verdadeiro amor. Porque as pessoas perderam a compreensão do significado das palavras. Muitas pessoas estão aí repetindo palavras bonitas, mas não sabem nem o significado verdadeiro das palavras. Eu tenho a sexta série, sempre friso isso aqui, eu não escondo a ninguém, mas eu estou procurando, já que eu não estudei escola normal assim, eu procuro, aproveito as redes sociais para buscar coisa que me edifica, tanto espiritualmente como intelectualmente. Eu não estou falando que eu sou mais inteligente, porque eu tenho muito que aprender. Não estou disputando quem é mais inteligente que eu, ou se eu sou mais que os outros. Não estou disputando quem mais é evoluído espiritualmente, porque o Senhor Yeshua falou que o reino de Deus não luta por ego, por disputas, que é o que tem nas divisões das religiões aí, né? Porque eu não sou religioso, já falei isso 500 vezes. Não frequento religião nenhuma denominação, nenhuma religião. Eu frequento a palavra do Senhor, estudo ela, me aprofundo para buscar evolução espiritual pela palavra, pela evolução de espírito, entendeu? É isso que eu busco, né? Então eu fico na minha busca aqui. Então, para mim arrumar uma amizade ou um companheirismo, ela tem que estar alinhada e com o mesmo propósito de vida que eu tô. E hoje, no mundo de hoje, quase ninguém está preparado para caminhar nesse tipo de jornada que eu tô caminhando, entendeu? Então, para mim, arrumar amizade ou relacionamento que vai me afastar do meu propósito, eu prefiro ficar sozinho, entendeu? Para mim sofrer e pessoas entrar na minha vida, porque eu respeito muito os sentimentos da pessoa, já antes de eu ter conhecimento espiritual, eu fiz coisas erradas e eu machuquei pessoas e fui ferido e machucado. Só que eu me curei, porque Deus me cura, né? Com a palavra da verdade, ele vai, a fonte da água da vida, a gente vai sendo curado. Quanto mais a gente bebe dela, a gente vai sendo curado. Então, como que eu posso dizer? É, eu não quero magoar ninguém, nem quero ser magoado. Eu não brinco com o sentimento das pessoas, mas às vezes tem pessoas que entram na sua vida para brincar com o sentimento dos outros, porque ela não leva a sério o sentimento. O que a relações de hoje, irmãos, ela tá andando assim, como que eu posso dizer para vocês assim? Ela tá andando numa forma que é assim, a pessoa se junta uma com a outra para conquistar bens materiais ou por atração física. Elas não se juntam verdadeiramente por amor. E se ela fala de amor, é um amor mundano, é um amor que não tem entrega, não tem renúncia, não tem correr junto. A pessoa quer uma outra pessoa já pronta, né? Por exemplo, você vai nas redes sociais, um exemplo, aí
seja mulher ou homem. Aí ele põe o seu perfil lá, fala que, eu tô procurando uma pessoa, né? Aí eu não tenho vergonha de falar de sexo, meu irmãos. Eu quebro tabu. O Cristo veio para quebrar tabu. Eu não falo de sexo de maneira depravada e suja. Eu falo de sexo de uma maneira pura. Porque o sexo foi dado por Deus, tá? Para sua parceira e seu parceiro se unir e ser um ao outro uma só carne. E correr no mesmo propósito. Por isso que a mulher foi tirada da costela e depois todo homem sai da mulher. Antes a primeira mulher saiu do homem, depois todo homem sai da mulher. Então é para correr os dois lado a lado, mas isso não tem mais, né? Cada um tá na mesma casa, casado, mas correndo em caminhos diferentes, por isso que os casamentos não duram, né? É, as mulheres hoje, assim como lá atrás tinha o machismo, né? Hoje tem o feminismo, que é umas ideologias mundanas, demoníacas dos infernos, que penetra na mente das pessoas e elas não têm maturidade para brindar sua mente disso daí. Então, por isso também que eu prefiro ficar sozinho. Melhor sozinho, como diz o ditado, do que mal acompanhado. Né? Não que eu esteja desprezando a pessoa de ninguém, as mulheres. Não, eu amo mulheres. As mulheres são a coisa mais bela que Deus criou, mas a mente de uma maioria das mulheres estão sendo corrompida como fora dos homens lá com a história do machismo. Né? Hoje é o feminismo. Então, tudo ideologias que para mim não existe nem direita, nem esquerda, nem feminismo, nem machismo, são ideologias plantadas na mente da pessoa que não sabe bloquear, brindar, né, a sua mente dessas ideologias, né, e ela se entrega para as ideologias e acredita nelas, né. Aí fica aí brigando com disputa, com o homem contra a mulher, mulher contra homem, quem pode mais, que eu sou independente, que eu não preciso de homem para nada, homem não precisa de mulher para nada, um precisa do outro. Não foi à toa que Deus construiu o relacionamento e o casamento e a família, irmãos. Só que as ideologias mudando está destruindo com a família, que é uma obra de Deus. Tudo que é obra de Deus, Satanás e os seus espíritos demoníacos querem destruir. Só que a pessoa não acredita no mundo espiritual dessa forma. Acha que é coisa de religião, né? Porque eu já disse, eu não frequento religião, então eu não falo coisa de religião. Tem coisas que a religião fala que é verdade, que está de acordo com as escrituras, com a Bíblia Sagrada, outras coisas não. Então você que tem que saber fazer avaliação e absorver o que está de acordo e jogar fora o que não está. Você tem que saber filtrar. E a maioria da população não sabe, né? Porque ela não se aprofunda nos estudos das escrituras. Ela pega a parte superficial e tira do seu contexto. Entendeu? Então, muitas pessoas elas se auto-enganam a si próprio com o discurso comprado. Então ela pega uma narrativa e ela pega aquela narrativa e vai transmitir como papagaio, sem saber o contexto daquilo, sem saber o significado até de algumas palavras, ela pega, distorce o significado da palavra, né? Hoje, sempre teve o dicionário aí, hoje tem o Google, né, que você pode pesquisar o significado da palavra. Não, mas as pessoas o quê? Elas interpretam o significado da palavra de acordo com a vontade dela e não com o significado real de cada palavra. Entendeu? Então, ou então o outro fala qual é o significado de maneira distorcida e ela vai lá, em vez de pesquisar se é aquilo mesmo, ela não pesquisa e sai falando que nem papagaio, só repetindo o que os outros falam. Entendeu? Então, não tem uma autenticidade dela mesmo, dela pesquisar, dela buscar se aquilo é verídico, entendeu? Então, é fácil de manipular as ideias. Então, eu tô separado dessas coisas. Cristo me separou para mim não ser contaminado com essas ideologias contrárias à palavra de Deus, né? Aí vem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, olhe para a Bíblia, olhe para o mundo e vê se não está tudo de acordo com a Bíblia. Se a Bíblia foi distorcida, se foi mudada, por que está se cumprindo o que está escrito lá? É só você raciocinar, né? Mas quer colocar na mente das pessoas que é para ela não ter que ir para as escrituras para não ter libertação da sua mente. O ser humano ele tem que buscar a evolução tanto espiritual como psicológica quanto mental e se libertar dos enganos, se libertar da Matrix, se libertar das ilusões, se libertar do que ensinaram desde quando ela entrou nesse mundo como verdade, sendo mentira, com cara de verdade. Entendeu? Então, as pessoas gostam de se iludir, né? Gostam de acreditar porque é mais fácil, é o caminho mais fácil.
É buscar pela verdade e dar trabalho. Ninguém quer ter trabalho, né? Então, as mulheres, por exemplo, se eu entro em contato com uma mulher de uma rede social que quer me conhecer, tá? Aí eu entro, aí eu marco o encontro com ela. Às vezes, irmão, eu não tô falando que isso é uma regra, que isso pode acontecer. Pode como não. Eu tô dando um exemplo. Aí você vai lá no encontro com essa mulher, o que que acontece lá? Aí ela vê que você chegou a pé, você não foi de carro, não foi de moto, você foi de ônibus, aí a mulher dá um jeito de se escapar dali, e aí depois você vai ligar para ela para saber o que aconteceu. Ô, tô aqui te esperando, você não apareceu, nós marcamos um encontro e tal. Ah, não, aconteceu um imprevisto, não deu para me ir, ela te enrola. Por quê? Porque ela, na verdade, ela falou uma coisa no vídeo, só que ela passou uma imagem falsa dela. Porque é muito bonito você falar, ah, eu procuro um homem assim, esse homem que é maduro, que é isso, que é aquilo, só que chega lá, esse homem, lógico que eu sei muito bem que uma pessoa não vai se relacionar com outra sem ela sentir um sentimento pela pessoa ou uma atração, ela tem que sentir esses sentimentos. Mas às vezes, mesmo que ela sinta, ela não quer levar isso adiante para não evoluir esse sentimento. Por quê? Porque ela é preconceituosa. Porque ela está em busca de um homem, na verdade. Porque você falar uma coisa por trás da câmera é uma coisa, você falar, viver aquilo que você fala é outra. Então, aí quando o homem vem e se apresenta, aí a pessoa, porque o cara não tem uma moto, porque o cara não tem o carro, vou dar com ele de ônibus. Ah, o cara não tem onde cair morto, né? Entendeu? Então, aí a mulher já se afasta. Então, ela tá procurando o que? O homem por interesse, entendeu? Então, os dias de hoje, o que que acontece? Como eu já tô experimentado nisso daí, muitos homens também, a gente se afasta disso daí, desse tipo de mulher. Porque você está procurando, se eu tivesse procurando, eu ia procurar uma companheira que gostasse de mim do jeito que eu sou, com minhas qualidades e com meus defeitos. Quando eu falo de defeito, eu não falo de brigas de agressão verbal, agredir mulher fisicamente, não estou falando disso. Estou falando de pequenos defeitos que todos nós temos no dia a dia. E um vai evoluindo com o outro, um vai crescendo junto com o outro. Crescer não é só financeiramente, mas pode crescer financeiramente também. Entendeu? Ah, não, mas a mulher, ela quer homem pronto já. A mulher de hoje, eu digo, né? Não todas, não estou generalizando, mas a grande maioria. Arrumar uma mulher bíblica hoje é muito difícil, assim como arrumar um homem bíblico, do molde correto. Porque a modernidade estragou tudo. Entendeu? Hoje é a evolução de modernidade que a pessoa está correndo, né? O que era virtuoso lá atrás, hoje é careta, entendeu? Então, os homens de valores, eles não querem se envolver com essas mulheres, entendeu? E essas mulheres estão com a mente, com ideologias. Então, o homem, ele não quer isso, ele quer paz de espírito. Ele não quer brigar na justiça por causa de direito, é meu e seu. Porque o casamento está escrito na Bíblia, 1 Coríntios. Não é briga por direito, gente. Entendeu? Se a pessoa se ama de verdade, e mesmo que ela se separe, ela continue se amando. Se quiser dividir, divide. Se não quiser, cada um siga a sua vida. Não, mas vai brigar. Não, isso é meu, isso é meu. Sabe? É aquela mesquinharia por conquista dos bens materiais. Né? Porque colocaram na mente da pessoa que... Hoje você vê aí, ó. Por isso que os homens fogem de mulheres. Porque hoje, vamos supor, se você se relaciona com uma mulher que tem filhos e você não é o pai do filho, você é obrigado a dar pensão se você se separar dela. Isso é uma lei absurda, mas é o que está acontecendo hoje. Entendeu? Então os homens ficam com medo. Se o homem vai paquerar uma mulher hoje, porque ele está solteiro e ele está procurando uma mulher, tô dando um exemplo, tá? Aí, se a mulher não vai muito com a cara dele, tudo bem, ela tem que sair fora, não dar bola para ele entender que ela não se interessou por ele, certo? Mas o que ela faz? Ela vai lá e processa o homem por assédio. Tá vendo só como que é as coisas? Aí não quer que o homem se afaste? Ah, banana, cara. Você acha que tem homem que. Todo homem é trouxa. Tá escrito trouxa na testa dos homens. Se você foi trouxa um dia, hoje você evoluiu e não é mais. Entendeu? Então você amadureceu. Entendeu? Então, tem mulheres boas? Tem. É raro, é igual agulha no palheiro. É igual o homem também, virtuoso, ter virtudes. Tem. É raro, é agulha no palheiro. Por quê? Porque as ideologias mudando corrompeu a mente do ser humano, da grande maioria. Entendeu? E para mim me corromper, ter alguma pessoa só para dizer para os outros que eu tenho uma mulher do meu lado,
para provar para os outros. Eu não preciso de aprovação de ninguém, eu preciso da aprovação do Criador, somente dele. Eu não preciso me perfazer na frente de ninguém. Antes eu pensava assim, quando eu era adolescente, eu sempre fui uma pessoa romântica, mas estragaram até o romantismo de dentro de mim. Por quê? Porque o mundo ensinou para meus pais assim, e meus pais não foi totalmente culpado porque ensinaram para eles assim, como se fosse verdade. Aí os colegas do meu pai falou assim: ah, seu filho aí não arruma uma mulher, ele tem que arrumar para provar que eu sou homem, né? Ele tem que ter envolvimento com algumas mulheres. Quanto mais mulher você tiver, mais você prova sua macheza e sua masculinidade. Muitos que eu falo aí, que eu acabei de falar, né? Que as pessoas usam o termo que nem sabe o significado do termo que ela está usando, né? Ela imita como papagaio. Ah, eu sou homem alfa. O que que é ser um homem alfa? Para algumas pessoas. Eu pergunto, o que que é ser um homem alfa? Muitos fica com ideologias mundanas e fica falando, homem alfa é o quê? Pegador que sai com muita mulher, é esse que é homem alfa? Você não é um provedor, um cara, o homem alfa para mim é aquele que é leal à sua esposa, à sua companheira que está do seu lado. O homem alfa é aquele que é o provedor, né? Não estou falando que a mulher não pode trabalhar e ajudar ele, crescer junto. Sim, pode, mas o homem é o cabeça, como diz a Bíblia. Não é que ele manda na mulher, não. É que os dois, ele que direciona. Ele recebe conselho da sua esposa também, ele acata algumas coisas, ele cede aqui e ali quando precisa ceder, só que ele é o cabeça, ele dirige. Entendeu? Então, esses conceitos bíblicos foram quebrados. Quem quer viver no conceito bíblico não pode se unir com uma mulher que tem uma mentalidade de ideologias mundanas. Entendeu? Então, e se arriscar a se envolver com uma mulher que o homem constrói tudo junto com ela, só que ela quer tomar tudo do homem como separa, entendeu? E quer botar o homem na justiça e ferrar com o cara, entendeu? Não tô falando que não tem homem canalha, pilantra, que faz safadeza com mulher também. Eu tô falando da parte feminina hoje. Tem as partes de canalice de homem, também tem, tá? Mas eu tô falando porque hoje impera mais o feminismo. Então o homem, ele não quer essa confusão pra ele quer a paz de espírito dele. Entendeu? E para achar uma mulher que vai ter a mesma paz de espírito, tá difícil hoje. Entendeu? Então os homens preferem ficar sozinhos. Entendeu? Então o homem alfa é aquele homem que se dedica a uma só mulher, porque ele vai conhecer a vontade da mulher no fundo. Então não é uma disputa quem pega mais mulher, quem pega mais homem. Outro dia eu estava tentando, porque eu achava na minha mente assim antes, eu achava que eu ia ser feliz só se eu tivesse alguém do meu lado. Não, eu sou feliz porque eu tenho Deus. Independente de ter alguém do meu lado, alguma parceira para andar comigo ou não, eu sou feliz porque eu tenho o Criador, é por causa do meu estado de espírito. Entendeu? A pessoa que vem do meu lado, ela só vai complementar a minha felicidade, só vai me ajudar na minha felicidade e eu a ela, ajudar ela a ser feliz e ela me ajudar a ser feliz. É recíproco, é recíproco, é uma troca, entendeu? Só que a pessoa só quer ver a voz e o vosso reino nada, né? E é o que está imperando hoje, o egoísmo. E outra, sem contar também que o homem alfa aí fala assim, homem não chora, mas Davi na Bíblia chorou e ele era homem de guerra. Cristo chorou e ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Muitos choraram porque reconheceram suas misérias, que tinham errado lá atrás e queria ter uma vida renovada, uma mentalidade renovada, evolução de mente, mudança de caráter, mudança dos seus erros para acertar. A gente quer aprender com nossos erros e evoluir, né? Porque os erros também faz parte, a gente aprende com eles, né? Mas não pode permanecer no mesmo erro. Você vai errar para aprender e não errar na mesma situação, entendeu? Então, muitos não entendem e não concordam com isso. Então, se não concorda, para quê? Eu vou procurar ter amizade com pessoas. E outra, eu não procuro mais amizade, Deus já me separou disso, porque as conversas de hoje são fúteis. Eu gosto de conversa que vai me edificar, não só espiritualmente, mas vai contribuir para a evolução minha em alguma área. Não eu ficar. Tudo bem que de vez em quando você vai se divertir, as pessoas não sabem fazer isso. Ter o bom senso de separar as coisas na hora certa e no lugar certo. Então, ter um momento da diversão, aí você vai conversar algumas bobagens para jogar a conversa fora, tudo bem, porque é um momento de lazer.
Agora a pessoa acha que toda hora é momento de ficar falando bobagem. Toda hora é momento de ficar falando piada. Tem um momento que você tem que se concentrar no seu trabalho. Tem um momento que você tem que se concentrar em coisas sérias. E a pessoa acha que todo momento é hora de brincar. Eu gosto de pessoas extrovertidas, né? Seja mulher ou seja homem. Eu gosto de bom humor, mas tem que ter também um bom senso, tem que saber a hora de cada coisa, entendeu? E as pessoas não sabem filtrar isso daí, hoje em dia, entendeu? Então ela mistura tudo, faz uma salada de fruta, e acha que tá tudo certo. E então, o homem alfa, ele não foge do sofrimento, ele encara o sofrimento como dom, ele aprende com ele. Ele aprende o erro dele para evoluir, para não cometer o mesmo. Ele aprende com o sofrimento, com as lutas, com as perdas. Às vezes, como ele pode transformar o mal em bem na vida dele, né? Ele é resiliente, ele cai, se levanta e continua a lutar. Ele não se acovarda, não fica na depressão buscando bebida, se afundar nas drogas, se afundar nas coisas. Ele vai ter a seu fortalecimento psicológico e mental para evoluir, não para se enterrar, né? Ele, em vez de fugir do sofrimento, ele encara e luta contra o sofrimento para vencer o sofrimento, entendeu? Com a aprendizagem da vida. A vida ensina muita coisa que ele quer aprender, não, mas de maneira correta, não aprender bobagem, se alimentar somente de besteira, desculpa a expressão, de merda, como muitos aí, pão e circo, todo tempo é pão e circo, né? A gente veio para esse mundo, gente, para ter um propósito de vida. Qual que é o propósito? O propósito é o mesmo, só que ele se manifesta de maneiras diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes na vida de cada pessoa. Você é uma pessoa única, eu sou único. Não que eu sou melhor do que ninguém, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que cada pessoa para Deus é única. Tem o seu valor individual, tem o valor coletivo e o valor individual. Então, qual que é o propósito que todo que crê na palavra de Deus, cristão, tem nessa vida? Você não veio para essa vida só para trabalhar e se divertir, que é o chamado pão e circo, né? Você vai para ganhar o seu pão e trabalha para se divertir também, então é pão e circo. Então, por isso que chama pão e circo, né? Então, você veio com um propósito bem definido para este mundo. Qual que é o propósito de todo mundo? Só que ele vai manifestar esse propósito para quem quiser andar no propósito, de maneiras diferentes. Por exemplo, o propósito é o quê? Você viver uma vida evoluída espiritualmente. Você aprender com a vida aqui, você veio para ensinar e para aprender. Você veio para ajudar a pessoa e se ajudar a evoluir espiritualmente. Você veio para apresentar e manifestar o reino de Deus nessa terra. Você veio para falar da palavra, da mensagem da Bíblia. Você veio para ajudar os necessitados. Você vai cumprir o seu propósito, vamos supor, um vai ter o dom de pregar a palavra, outro vai ter o dom de ajudar os necessitados, que passam por necessidade, outro vai ter os dons de enfermeira para socorrer os doentes, outro vai ter o dom, só que o propósito, o propósito maior é o mesmo, que tudo levar por amor. Amor o quê? Amor ao próximo, amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. Como que você demonstra o seu amor por Deus? Obedecendo a sua palavra. Como você demonstra que você é filho de Deus? Amando o próximo, como a si mesmo. Entendeu? E às vezes, quando você se junta com certos tipos de pessoa, a pessoa te desvia desse caminho, dessa carreira, desse propósito. E se você arrumar uma parceira, uma companheira, ela tem que entender e respeitar a sua caminhada e o seu propósito nos princípios, nas virtudes bíblicas, entendeu? Então, a maioria não está preparada para andar por esse caminho. Então, se você se juntar com certas pessoas, você se desvia. Porque, querendo ou não, nós somos seres emocionais e seres influenciáveis. Porque a Bíblia também é uma influência, só que pro lado do bem, mas tem a influência pro lado do mal. Então, se eu me deixar me apegar a ser uma pessoa que está em outro caminho e não está preparado para correr no meu propósito, não está preparado para me aceitar, para me amar do jeito que eu sou, com meus defeitos, com minhas qualidades, e um ajudando o outro a melhorar aos seus defeitos. E, como diz a palavra, o casamento é uma figura do reino do céu aqui na terra. O pai
celestial, ele põe o pai físico como figura do pai celeste. Era para ser assim, mas os pais terrenos às vezes se corrompem. Agora, se ele for um pai de caráter, aí o filho tem que honrar pai e mãe. Só que hoje não dá para honrar pai e mãe. Ou porque o pai é corrupto, ou porque o filho é corrupto. Entendeu? Das duas, uma. Entendeu? Porque se o filho aprendesse com o pai os caminhos da virtude, que nem na Bíblia o seu pai ensinava ao seu filho, né? No caminho das virtudes, aí o filho também ia honrar o pai. Entendeu? Então, e a mesma coisa o casamento. O casamento é figura do casamento da igreja de Deus, que são as pessoas, o salvo. Igreja não é uma denominação, não é uma religião, não é um templo, não é um prédio. Igreja é pessoas que entregou a vida para Cristo, que teve mudança de consciência, mudança de mente, transformação de alma, nasceu de novo, transformou a sua vida, o velho homem morreu, você nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo. Isso que é igreja. E aí você vai andar seguindo o seu propósito, entendeu? Então, se uma outra pessoa que se junta não está disposta a seguir esse propósito, você vai se juntar com ela para quê? Para ela te desviar do caminho? Então é isso, né? Então, e a outra, e a pessoa tem que gostar, vai, se eu sou pobre, como diz a Bíblia, quando uma pessoa antigamente se casava e ficava muitos anos junto, boda de prata, boda de ouro, morria e só casava com o outro quando o outro partisse, né? Hoje não tem mais isso. Hoje, se ficar um ano junto, é o máximo, né? Por causa das ideologias que implantaram nesse mundo. Então, na mente das pessoas. Então, você não tem mais o amor verdadeiro, o companheirismo, porque o amor verdadeiro, ele suporta tudo junto. Ele enfrenta as dificuldades junto, eles vencem junto, eles crescem espiritualmente ou profissionalmente, ou em evolução psicológica, ou em evolução financeira juntos. Hoje não, hoje você, que nem diz a palavra, quando você se casa, porque o casamento terreno é uma figura do casamento, de uma aliança que você faz com Deus. Por isso que o casamento tem que ter Deus no centro da relação entre o homem e uma mulher. Se os dois não andam no mesmo propósito, o relacionamento cedo ou tarde vai ser destruído. Entendeu? Ou se você tiver junto, um vai trair o outro. Entendeu? Porque quem ama de verdade não vai em busca de trair. Não vai em busca, você vai ser leal, fidedigno ao seu companheiro, à sua companheira. Como a palavra diz quando você casa, palavra não, quando você casa, o padre diz lá, é, é, na doença e na saúde, na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe. Agora, quando você tem dinheiro e você conhece uma mulher, ou um homem, vai, de ambos os lados, aí você conhece uma mulher, eu tô falando de mulher porque eu sou homem, então, né? Você conhece uma mulher, e aí você tem uma condição financeira boa. Quando você perde tudo, a mulher dá um chute na sua bunda, se bobear, te põe na justiça ainda. Ah, eu não tenho dinheiro, eu tô falido, não tenho como. Se vire, vai se virar e vai pagar pensão. Entendeu? Então, sem dó e nem piedade. Entendeu? Por quê? Porque as leis mudaram. A lei hoje está a favor do que é incorreto. Entendeu? Ela não é justa para as duas partes. Ela defende só uma parte. Entendeu? Então, antes defendia só a parte dos homens. O homem tinha mais direito que as mulheres. Hoje não. Inverteu. É as mulheres que têm mais direito. Tem que ser direitos iguais, irmãos. Né? Mas o relacionamento não é um lugar de briga por direitos, né? Eu tô falando isso para ser justo, né? O politicamente correto, ele é incorreto. Então, de hoje, né? Então, onde tem hoje, na tristeza, na alegria, na doença e na riqueza. Se você está doente, a mulher ou o marido, que se for a mulher doente, vai ficar ali dando força e tentando. Eu já vi casal assim, recuperar o seu parceiro e não vai sair do lado deles. Entendeu? Porque eles se amam. Agora não tem mais isso hoje. Aí tá doente, ninguém quer correr junto. Aí, se a pessoa é pobre, a pessoa, vamos supor, você vai conhecer uma pessoa, a pessoa se afasta de você porque ela não quer relação com o pé rapado. Mas e onde está o sentimento? Onde está o amor verdadeiro? O amor verdadeiro, se eu sou pobre, eu moro no barraco, a pessoa fica comigo por quem eu sou, pelo meu caráter, pela minha fidelidade, para minha lealdade a ela. Não porque eu tenho posses ou não tenho. Entendeu?
E aí, se os dois evoluir e crescer juntos, os dois vão conquistando junto. Mas a mulher de hoje, que é um homem pronto, que já tem a casa, já tem a carro, já tem isso, entendeu? Porque é uma mulher interesseira, entendeu? Se você pega a mulher nas conversas, você vai conversando com ela, não tô falando que são todas, tá? Eu tô falando dessas. Aí você vai, se ela é interesseira, você, na conversa você pega ela. Entendeu? Então, ou é porque ela tá com uma carência, vamos supor, já aconteceu isso comigo. Vou dar uma outra palhinha aqui pro vídeo não ficar grande, tá? Eu tava tentando buscar uma companheira e eu mesmo falei pra ela, você tem que se valorizar, você não pode. E ela não entendeu, e ela é 2 anos mais velha que eu, hein? Às vezes a maturidade não tá na aparência, irmão, não tá na idade, tá na consciência, ó, na mentalidade, entendeu? Então, é por isso que eu falo de homem alfa, não é isso que as pessoas falam que é homem alfa, né? Que elas interpretam aí. Então, tem mulher que é imatura, que ela não tá pronta para um relacionamento, ela vem com traumas de outro relacionamento, não esquece isso, porque quando você conhece uma nova pessoa, essa nova pessoa vem para te elevar, vem para te curar, para você fazer você esquecer daquilo lá atrás, seguir adiante, entendeu? Você vai evoluir com ela, crescer com ela, curar ela e ela curar você e crescer junto. Então a pessoa já vem trazendo coisa de lá. Outra coisa que mulher afasta os homens é mulher resmungona, reclamando de tudo. Esse lugar é assim, esse lugar é assado, nada tá bom pra ela. Aí você fala, não, vou fazer do seu jeito. Aí você faz do jeito dela, mas mesmo assim ela tá reclamando. Ela só reclama dos outros, ela se reclama dos erros dos outros, mas não se olha pro seu, não procura se corrigir. Só ela tá certa, os outros tá tudo errado. Então, mulher que é assim, cara, o homem não quer mulher dessa perto dele. Entendeu? Então, e outra coisa, mulher que se faz de vítima. E outra coisa também, todo mundo sofre, até os homens sofrem. O homem também tem sensibilidade, o homem também não é homem frouxo, o homem também tem emoções. Tem mulheres que brigam com o sentimento dos homens, que acham que homem não tem sentimento, que homem não pode ser romântico, que homem que é homem. Cara, isso daí é conceito, é falácia, é ideologias, entendeu? É homem nas atitudes, não é só homem fisicamente, ou porque ele é forte, ou porque, tá, é igual aquele coisa, membro grande, cérebro pequeno. Que adianta? Né? Que adianta fisicamente você ser grande e tudo e pequeno aqui, ó, no cérebro, né? Mas é o que o ser humano quer, o ser humano quer isso. Lógico que a sua tampa tem que se encaixar uma com a outra, mas quando encontra a tampa, só porque ela não tem uma vida financeira elevada, não quero. Só porque tem que correr junto, tem que trabalhar e conquistar junto, se esforçar junto, não quero. Eu quero tudo pronto, né? E outra, a mulher de hoje não está se valorizando. Eu falei, pô, você tem que. Eu falei para uma pessoa que eu estava me relacionando há pouco tempo, eu falei, você tem que se valorizar. Você não é objeto para sair de mão em mão. E qual homem que quer mulher que fica saindo de mão em mão, ou que quer relacionamento aberto, que quer se envolver com você sem seriedade e daqui a pouco tá com o outro e você tem que aceitar? O caramba, quatro. Comigo não, jacaré, vai com o outro. O outro que aceite, entendeu? Então tem tudo isso. É isso que faz a gente, os homens hoje, querer ficar sozinho. E isso que eu vim explicar aqui, porque às vezes eu não estreito amizade com pessoas da rede social, porque às vezes ela fala uma coisa, você acredita e você marca o encontro com a pessoa, ela é totalmente diferente daquilo que ela falou, ela não vive o que ela fala. As palavras são bonitas, mas se ela, para ela ficar mais bonita, ela tem que acompanhar da atitude, você tem que ser coerente com o que você fala. Não adianta você falar nas redes sociais, ao vivo você ser diferente. A você desprezar as pessoas, você ter preconceito da pessoa, entendeu? Então é esse o vídeo que eu vim trazer. Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vou fazer um outro vídeo de relacionamento porque eu não falei tudo que eu gostaria não. Tá bom? Obrigado. Deixa o like. Se gostou, badalhe o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui.